Sejam bem-vindos ao Ouço Agro, Gestão e Mercado. Hoje vamos falar de um tema muito importante, a estação de monta para a pecuária de corte. Eu sou Larissa Mouro, assessora técnica da CNA, e o meu convidado especial é o José Luiz Vasconcelos. Ele que é médico veterinário e professor do Departamento de Produção Animal da Unesp, mais conhecido como Professor Zequinha. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Ouço Agro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês sobre, como você falou, estação de monta, que é algo vital no sistema de cria eficiente. Professor Zequinha, pensando no pecuarista que nos escuta e que está acompanhando aqui hoje o episódio do Ouço Agro, quais as vantagens e os objetivos da estação de monta na pecuária de corte? Estação de monta é uma ferramenta disponível para os produtores em que ele concilia, quando a vaca tem maior exigência, ou seja, quando ela está parida, recém-parida, com maior oferta de comida. Então, em cada fazenda ou em cada região tem o seu melhor momento para a estação de monta, que é quando você quer que as vacas vão estar parindo, quando tem maior oferta de comida. Então, no Mato Grosso do Sul é um momento, no norte de Minas é outro momento, no Pará é outro momento, mas o que é igual em todos os lugares é, ter comida quando a vaca mais precisa para que ela perca pouco peso e tenha uma boa eficiência reprodutiva subsequente. Professor, pensando nisso, quais estratégias e qual o planejamento que esse pecuarista precisa ter antes de iniciar a estação de monta na sua propriedade? Vamos lá, Então, primeiro ele tem que saber a distribuição de chuvas na sua fazenda. Sabendo a distribuição de chuva, ele quer saber quanto que as minhas vacas maior proporção delas devem parir. E aí que eu começo a minha estação de monta naquele momento, para que no ano subsequente, maior proporção dos animais vão parir no início das águas. Consequentemente, vai ter comida disponível. E aí que a técnica de ATF, inseminação artificial em tempo fixo, cresceu muito no nosso país na cria, Ainda tem muito para crescer, mas já cresceu bastante. 25% das nossas vacas, em torno de 25%, são inseminadas por IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Nada mais é que a ferramenta que faz agrupar a maior proporção de vacas parindo naquele melhor momento, ou seja, otimiza todos os resultados da cria. Tá certo, professor. Com relação à IATF, tem outras tecnologias que hoje têm sido utilizadas por esses pecuaristas de cria com o intuito de aumentar a sua produtividade e até rentabilidade no final desse ciclo? Aí tem todas as tecnologias disponíveis, Então, com a técnica de ATF permite eu inseminar as vacas, aí permite eu colocar a melhor genética disponível, aí vão nascer melhores animais e eu tenho que dar um melhor manejo nutricional. Então, a técnica de ATF, entre aspas, puxa dentro da fazenda a aplicação das outras tecnologias, porque junto com a técnica eu levei genética, e com animais com melhor genética, eles vão responder melhor às estratégias que eu utilizar. Vão trazer mais retorno econômico por real investido. Então, a técnica de ATF, no nosso ponto de vista, que leva a genética, também leva as outras tecnologias, porque vai me produzir um animal com maior capacidade de responder. Em vez de eu ter um bezerro que pode ganhar meio quilo, eu vou ter um bezerro que pode ganhar 1 quilo por dia. Então, esse animal vai ter que ter uma melhor nutrição, melhor sanidade, para que ele possa responder e me trazer o retorno econômico esperado. Então, a técnica associada ao melhor momento da estação de monta traz muitos benefícios para a cria. Você sabia que o Brasil é um dos maiores mercados de genética bovina do mundo? Em 2021, o setor de inseminação artificial viveu um marco histórico, com a comercialização de 25,4 milhões de doses de sêmen de bovinos no país, segundo dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA. Quase 20 milhões foram destinados à pecuária de corte, mostrando como a atividade se consolidou na vanguarda da inovação genética. Esse movimento não foi por acaso. A alta no preço do boi gordo, a partir de 2019, puxada pela forte demanda chinesa por carne bovina, resultou em maiores investimentos em genética pelos produtores, principalmente pelo fato de o país asiático exigir que os animais tenham menos de 30 meses. Ao mesmo tempo, o crescimento da IATF deu escala à tecnologia e ampliou o acesso dos produtores,
contribuindo para um aumento na comercialização de sêmen. Para se ter uma ideia, a taxa de matrizes de corte inseminadas mais que dobrou em 10 anos, de 10,3% em 2014 para 22,3% em 2024, o que representa mais de 17,5 milhões de fêmeas inseminadas. E o potencial de expansão do setor continua enorme. Os resultados do avanço no uso dessa tecnologia falam por si: bezerros de melhor desempenho, abate mais precoce, eficiência produtiva e até menores emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso mostra que a pecuária brasileira vem alcançando um novo patamar de maturidade, enxergando na genética não um custo, mas um investimento estratégico para capturar o valor do futuro. Professor, pensando um pouco também com relação a essas tecnologias, a estação de monta, a gente tem visto uma intensificação, dos últimos anos na pecuária de corte. Como o senhor tem visto a adoção desse manejo reprodutivo aqui no Brasil? Quais as regiões estão adotando mais? O que o senhor tem visto aí dos últimos anos para hoje com relação à estação de monta na pecuária de corte brasileira? Então, na realidade, assim, há 20 anos atrás, tinha 100 mil vacas inseminadas. Hoje tem 25% das nossas vacas inseminadas. Então mostra que a técnica cresceu, vai continuar crescendo e no futuro, não sei quando, vai ser indispensável nas fazendas de cria, porque é a ferramenta, igual citei anteriormente, que dá a direção do que vai estar fazendo na fazenda, Ou seja, ela por si só, ela só permite inseminar, mas por permitir colocar a melhor genética disponível do mercado na minha fazenda, essa genética precisa de manejo para poder se expressar. Então é uma ferramenta que leva a genética e genética leva a utilização das outras tecnologias para que tenha retorno dentro do sistema. Então um bezerro com boa genética, o que acontece? Ele vai ter que ser melhor nutrido, ele vai ter que ser melhor parte sanitária e ele vai me corresponder me entregando mais quilo de carne, vai me entregar melhor qualidade de carcaça e, consequentemente, vai me possibilitar uma entrada no mercado internacional e, consequentemente, melhor valor agregado pelos meus produtos. Hoje a gente tem visto, até pelo projeto Campo Futuro, um aumento considerável dos custos de produção. Então, assim, a gente buscar essas tecnologias e um manejo que a gente consiga ter resultados positivos no final desse ciclo é muito importante, Com relação Só um segundo, os custos aumentam, então precisa de alguém que responda melhor, isso precisa de uma melhor genética para que responda a esses maiores custos, Senão a conta não fecha, Isso, ou tem maior risco de não fechar, Sim. Professor Zequinha, pensando até nesses custos de produção, como que está hoje o custo por animal, por fêmea que entra nesse manejo e qual o retorno que você tem visto aí no final desse ciclo? Está sendo vantajoso, não está? Como que está essa situação mais econômica desse manejo reprodutivo hoje? Vou te responder de uma forma um pouquinho diferente. Então, você pega o benchmark da Integra, tem as fazendas médias, as mais lucrativas, As fazendas médias, 18% do custo é reprodução. Nas fazendas mais lucrativas, 24% do custo é reprodução. Ou seja, quanto mais você investe em reprodução proporcionalmente, de 18 para 24, aumenta o risco de você ser mais lucrativo. Deixando claro que numa fazenda de cria é essencial ter excelente reprodução e para ter excelente reprodução tem que ter maiores investimentos, mas que traz retorno econômico. Muito, muito bacana essa informação, Zequinha. E aí a gente tem visto um abate de fêmeas ainda muito acentuado, o que tem feito com que os preços do mercado de reposição de bezerros acentue, assim, tem em patamares muito elevados, até do bezerro em relação ao boi gordo, E até pensando nesse cenário de mercado da pecuária de corte, com essa ascensão muito acentuada dos preços do bezerro em relação ao boi gordo, quais são as expectativas para a estação de monta em 2025? Você acha que vai ter, a expectativa é de maior, fêmeas entrando nesse manejo reprodutivo? Então vamos lá, uma dica bem clara, Quem tem fêmea tem o produto que está faltando ou vai faltar no mercado. Então se vai faltar, eu só tenho uma obrigação.
usar da melhor forma possível. Então, emprenhar o máximo possível de animais com a melhor genética possível para que eles produzam o máximo de carne possível. Então, está vindo o ciclo da cria, né, em que quem tem fêmeas, vacas, matrizes, deve utilizar o máximo possível. Então, hoje é o famoso chegar na frente e beber água limpa. Vai faltar bezerros no mercado, tanto está sinalizando claramente, está aumentando a proporção em relação ao boi, e o que eu tenho que produzir mais bezerro. Então, eu tenho que utilizar da melhor forma possível as minhas fêmeas para que tenha o máximo possível de produção. Basicamente é isso. Não tem como ter fêmeas de uma hora para outra. Matou-se muito, continua matando. Então, quem conseguiu segurar, deve utilizá-las da melhor forma possível. E você acha, professor Zequinha, que esse aumento, né, nesse preço e até essa escassez de fêmeas deve diminuir um pouco a pressão sobre o descarte das fêmeas que não emprenharam nesse primeiro momento, assim, tradicionalmente, do período de estação de monta que a gente tem aí de outubro a dezembro, na maior parte do país? Você acredita que essa pressão de descarte pode diminuir? O produtor vai insistir na prenhez um pouco mais dessa fêmea? Eu, como produtor, vou tentar fazer isso aí. Em vez de emprenhar 80, quero emprenhar 90. Quero tirar o máximo possível das minhas. Então, com isso, vai ter menos carne através de fêmeas no mercado. E é isso que vai alavancar o preço da carne no futuro muito rápido aí para nós, né? E aí, alguma expectativa, professor, com relação à próxima, né, estação de monta? Pensando nisso, acredita-se que o custo para isso pode aumentar? Qual é que você tem visto com relação ao mercado? Vai ter as correções naturais de mercado, né? Mas o produtor de cria, entre aspas, vai aguentar, se tiver um aumento, ele vai aguentar, porque uma hora tem que ter as correções naturais. Então, quem vende produto para a cria segurou correções porque a cria não estava tendo dinheiro. Agora a cria vai ter dinheiro, provavelmente vai aguentar algumas correções acima da inflação. Então é tudo mercado, é tudo natural as coisas, né? Eu acho que vai ter correção e está tudo certo. Mesmo assim eu vou ganhar, não adianta eu brigar que é fria para mim, né? Eu que sou produtor de cria, eu preciso produzir carne, quilo de carne por vaca exposta, né? Então quanto mais vacas prenhas e desmamar bezerros mais pesados, eu tive uma maior produção. Professor, até pensando, né, nisso, a gente tem visto nos levantamentos do Campo Futuro até uma maior adoção de tecnologia de produtores de cria, até de outros segmentos também da pecuária de corte. E aí, pensando para o produtor que pretende entrar, porque a gente sabe, a estação de monta começa agora, mas não tem como, não é tão fácil o produtor decidir em cima da hora, né, o que ele precisa fazer para entrar já nesse manejo reprodutivo. Mas pensando num produtor que quer se planejar, o que ele precisa estar atento no mercado, quais sinais o mercado dá e como ele se planejar para a próxima estação de monta? Tinha que ter planejado ontem, já que não planejou ontem, que seja hoje, não amanhã, né? Então ele tem que chamar alguma equipe técnica para ir na fazenda, organizar, ver o que tem e se planejar para começar o mais rápido possível. Não deixe para amanhã, que pode fazer hoje. Essa é a máxima do sistema, né? Os ciclos de baixa são em torno de 4 anos. O ciclo de alta são em torno de 2 anos e meio. Se eu perder o primeiro ciclo de alta, eu vou ter menos ciclos de alta para bancar o ciclo de baixa que está por vir. Então, se você está na cria ou vai entrar na cria, entre acelerado agora. Quanto antes, melhor. Se você entrar daqui a 2 anos, o risco de você ganhar dinheiro despenca, basicamente. Então é um sinal positivo para o pecuarista que está pensando em entrar nessa atividade aí, nesse ramo do setor de cria. Entrar ontem. Se não dá para ser ontem, que seja hoje. Professor, e aí para aqueles então que já estão nela, né? Quais dicas o senhor pode passar para esses pecuaristas? O que ele precisa se atentar para que tenham resultados satisfatórios no final dessa estação? Fazer tudo que tem disponível para aumentar a quantidade de vacas gestantes e o peso a desmama dos seus bezerros. Ou seja, é momento de inseminar mais, com a melhor genética disponível, o bezerro nascer, inclusive colocar cripe ou bons suplementos, para que ele tenha o maior desempenho possível. Então, só para você entender, se emprenhar 80 e desmamar por 200 quilos, 80 versus 216 mil quilos. Se emprenhar 90, 80 mesmo, com 250 já é 20 mil. E se for 90, é 22, 23 aí que seja, né? Então sai de 16 para 22 mil, ou seja,
você aumenta em 50% a produção de carne. Então, com as mesmas matrizes, com a mesma quantidade de fêmeas, você empreendo mais, fazendo 1 ou 2 ou 3 inseminações, colocando a melhor genética possível e tratando os seus bezerros, você pode aumentar em 30, 40 a produção de carne dentro do seu sistema. E a hora é agora de ser feito isso. E é aquilo, a importância da gente ter um ganho em escala, né? Dado hoje o capital investido e a competitividade até com outros investimentos, o custo elevado da terra que a gente tem, também da pecuária de corte, você buscar ser mais assertivo é fundamental para conseguir retornos positivos, porque a gente tem visto os preços favoráveis na pecuária de corte, mas os custos de produção também têm seguido patamares bem elevados, né? Como se diz, eu não estou preocupado com o custo, estou preocupado com o retorno, né? Então, se me gasta 100, eu prefiro gastar 100 do que 10, né? Desde que 100 me sobre 10%, e se 10 me sobrar 10%, na verdade eu prefiro 10% de 100 do que 10% de 10, né? Então, assim, no fundo, é saber utilizar bem, gastar bem. Não é para economizar, é apenas para gastar bem, e pode ser caro, não tem problema ser caro. Não tem jeito de ganhar dinheiro se eu não gastar. E eu aprendi isso há muito tempo atrás. Quanto mais se gasta, melhor, vírgula, desde que você ganhe, né? Agora, se você gastar e não colocar no lugar certo, colocar de forma inadequada, aí na realidade não é o gasto que levou a você não ganhar dinheiro, é o local inadequado do investimento, é o não diagnóstico da situação correta, né? Não adianta eu ficar dando 5 quilos de ração para a vaca, às vezes é melhor colocar 5 quilos de adubo no pasto, só um jeito de falar, valor equivalente, né? Para ela produzir mais comida, né? Então é como utilizar melhor as tecnologias disponíveis, como detectar a tecnologia que me traz mais retorno econômico para a minha fazenda. É aquilo, né? A gente tem que buscar o lucro máximo e não o custo mínimo, né? Gasto menos, recebo menos, né? Quase que lógico isso, né? Investimentos são muito necessários, não só na pecuária de corte, como qualquer outra atividade da agropecuária brasileira, né? Para a gente conseguir ter retornos, né? Ter retornos satisfatórios. Inclusive na gente, né? Se você não investe em você produz menos que poderia. É verdade. Professor Zequinha, caminhando um pouco aqui já para o final do nosso bate-papo, né? Se você puder dar algumas dicas, então, e quais são as expectativas para a pecuária de corte como um todo no Brasil? O que você tem a dizer para o pecuarista, para o produtor que está nos escutando aqui hoje? Produtor de cria, chegou a sua hora. Produtor de cria, utilize o máximo possível seus animais. Produtor de cria, utilizar o máximo possível seus animais é emprenhar mais vacas e desmamar bezerros mais pesados. Produtor de cria, o momento nosso chegou, precisa de carne no mundo, quem tem carne no mundo é o Brasil. Precisamos de carne que o mundo deseja. Precisamos entender o que ele deseja e produzir isso aí para entregar para os frigoríficos, para eles poderem vender para nós no mercado internacional com preço maior por produto. Então chegou a nossa hora, gente, não deixa para depois. Então faz tempo que não tem um momento tão bom como o que está por vir, né? Então vê de trás o burro, a bola de cristal, ela está aí, está clara. Então comece hoje, não espere ficar bom para investir. Invista sabendo que vai ficar bom. Professor Zequinha, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer tê-lo conosco no Ouço Agro. Obrigado e boa sorte para a turma aí. Até mais. E você, pecuarista que fique conosco, acompanhe os próximos episódios do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado.